Vamos dar uma acelerada. O meu outras telas não carregou. Não tem nada não. Dá pra fazer sem. Pode diminuir um pouquinho aqui. Aqui também. Deixa eu tirar esse gama aqui que eu tava olhando. Remover. Ah, tem que deletar a linha, Marcos? Não sai não, né? Pode ir, botão direito indicador, exclui o indicador, depois coloca ele de novo. Aí Então, arranca mas tudo já. eu excluí aqui dentro dos indicadores. Excluiu? Olha lá. Não Então tem. clica na linha e deleta ela. Vou deletar aqui só para não atrapalhar o estudo. Beleza. Para baixo tem um espaço bom. Eu tô sem o mapa aqui, tá? O mapa não carregou para mim. Então a gente vai ter que olhar basicamente o micro movimento. Então tem que tomar um pouco mais de cuidado, mas vamos lá. Ele deu uma entrada aqui de leme, tá? Que foi esse cara aqui. Como eu falo assim, a FMAP é como se fosse map. Então, se isso aqui é a central. Isso aqui seria como se fosse I1 S1, tá? Então, eu não gosto de fazer operação aqui dentro, desse movimento aqui, tá? Então, eu prefiro que ele vá no extremo, volte no extremo, apresente uma leve divergência para poder fazer uma operação com a ferramenta me dizendo que eu tenho possibilidade de fazer. Normalmente eu faço isso quando eu tenho um exemplo no mapa. Chegou numa I3, numa I4 aqui em compra, e a branquinha aqui, a stop line, ela também está na mesma região também. Então eu tenho alinhamento do cenário macro com o cenário micro. Aqui que eu fico esperando. Eu fico esperando as ferramentas me apresentarem. Vamos ver se a gente vê aqui mais ou menos. Aqui, ó. Eu tenho essa descida, fez um fundo. Subiu, não rompeu o topo. A expectativa é que fosse romper fundo. Não rompeu fundo e rompeu o topo. Então o cenário aqui mudou para mim. E aqui eu tenho uma agressão bem forte no menos 12. E depois, no mesmo nível de preço, uma agressão menor aqui no FPLM. Eu tenho uma D0 marcada aqui. Quando esse cara começa a marcar para cima, eu tenho uma D0 aqui em cima. Então eu tenho, além disso, uma divergência para mim de Shark aqui. Tá? Então aqui nesse cenário aqui, nesse cara aqui, nesse leme que ele teria dado, mas não deu, aqui seria uma entrada, tá? Aqui por confirmação. Mas nesse caso aqui, infelizmente, a ferramenta não apresentou. Ela apresentou só uma absorção. Mas é um cenário de alinhamento de ferramenta, tá? A leitura seria essa. Olha, chegou aqui na hora que eu estava conversando e não deu a opção. Vamos esperar ele tentar descer lá embaixo lá. Na medida que vocês forem querendo perguntar, abre o áudio e pergunta, viu, moçada?
Então esse topo aí que ele fez o box negativo positivo, no negativo você não entraria. Nesse cara que está falando, né? É, Então, assim, se tivesse alinhado realmente com as ferramentas, eu poderia pensar em entrar, entendeu? Ó, um exemplo, aqui vai dar uma operação. Ainda está longe para mim. E estão lá, estão estopando. Vocês estão vendo que, deixa eu ver se eu pauso na hora que ele dá uma estopada ali, mas ainda não. Na medida que o preço tenta subir, a linha vertical aqui do stop some. Quer dizer que o quê? O comprador está conseguindo evitar o stop, olha lá, entrou de novo. Então aqui é um cenário perigoso para mim. Mas normalmente, lá, paga, isso que eu ia falar. Normalmente paga. Só que é aquilo, como eu trabalho com um pouco mais de contratos, eu prefiro um cenário um pouco mais indicado. Agora, em relação a isso aqui, como eu falo, esse cara aqui, se eu tiver posicionado, eu fico. Se eu acho que é uma operação. Agora, entrar aqui é só em situações que realmente eu estou vendo que no NQ, realmente, ou no S&P, está vindo fluxo a favor nas ferramentas. Então lá eu vou estar olhando o VX, lá eu vou estar olhando o FPLM, porque lá eu consigo também ver o fluxo também. Aí alinhado com o fluxo que eu estou vendo aqui no NQ, aqui do 7R, aqui no micro, aí eu posso pensar em fazer. Então só tem duas opções. Normalmente eu defendo. Se eu não defender, eu ficar posicionado. Se eu não defender, dificilmente eu entro. Até porque o meu receio é o preço bater na linha aqui e eles conseguirem empurrar para cima, tá? Então eu fico observando um pouco isso. Tem vezes que eu faço? Tem, mas como eu falo, eu alinho isso. Não é porque deu o boxe aqui e as ferramentas, de uma certa forma, já estão um pouco mais embicadas para baixo, inclusive o Shark está vermelhinho, que eu penso em entrar. Eu tenho, como eu falo, eu tenho que olhar o cenário macro para mim. Se o cenário macro estiver me falando, vamos subir, eu não faço, tá? Então, Arita, você está falando esse box aqui. Isso aqui, não é isso? Esse aqui sim, isso aqui é um leme. Só que assim, não é todo leme que eu tenho que entrar. Porque quando você comentou, mas não é um box, mas não é leme? É leme, mas eu pergunto para você. Você teria entrado aqui com as ferramentas do jeito que estão? Nessa situação aqui? Então, nem sempre. Quer ver um exemplo? Ó, deixa eu até pausar aqui o replay rapidinho para explicar isso aqui, porque eu vi que ela está com dificuldade em leme. Só me responde isso aqui para mim. Para você, isso aqui é leme? Esse box amarelo, esse box amarelo? Para você, isso aqui é leme? Esses dois que eu coloquei? Então, como sempre comento, qual que é o padrão do leme? Até para eu entender a tua dificuldade. É isso aqui, ó. Toda vez que eu tiver um box de agressão, tá vendo que tem um box azul aqui de agressão? O primeiro box contra que ele der, no sentido do movimento, se é o box de compra, o preço tem que estar subindo. Então, o primeiro box contra é um box amarelo, tá? Esse cara aqui. Ou, se eu tiver uma sequência, não importa se seja 1, 2, 3, mas uma sequência de vermelho. Venda, venda. Primeiro box contra que der é um leme. Você tá vendo que tem, aqui nesse box amarelo não tem agressão azul? Igual esse aqui também, não tem agressão azul. Aqui embaixo não tem agressão azul. Tá vendo que são diferentes? Ai, que estava sem audífono, desculpa. Então não é leme esses dois que você assinalou aí. Que eu falei que Não, sim, que era. Não é. é. Então, ó, não, não é. O que que é o leme, tá? Até porque assim, eu estou mostrando graficamente o que é o leme, mas no material que o Felipe tem, eu acho que depois, se por acaso eles considerarem que vale a pena a ferramenta permanecer para ajudar na leitura, porque assim, a gente tem muita ferramenta. E o que é difícil para a gente, né? Como assinante, é colocar tudo na tela e conseguir tirar análise daquilo ali.
decisão. Compra, vendo ou não faço nada. Então isso é difícil para a gente. Então a quantidade de ferramentas, cada uma tem uma função, um porquê. Mas realmente pegar tudo e colocar na tela, ou você chegar a um padrão que seja confortável para você, de ferramentas, para você tomar uma análise mais entro, não entro ou não faço nada, é que é o difícil. Então, eu não sei se eles vão continuar com o Leme na tela, ou vão deixar a ferramenta realmente. É uma coisa deles. Eu sou assinante como todo mundo aqui. Mas então, o Felipe fez uma aula, e eu acho que se eles considerarem que aquilo ali vai continuar, eles vão com certeza ou reeditar a aula. Eu particularmente acho que não preciso. O que o Felipe colocou, o Conquista colocou na aula, é muita coisa, é muita informação. Só que a gente tem que pegar aquela informação, aquele conteúdo, fazer virar uma informação para você tomar uma decisão. Então, o Leme, quando eu simplifico o que é o Leme, é só para visualmente vocês identificarem. Então, o Leme sempre vai ser um conjunto desse aqui, ó. Ou positivo ou negativo. Então, o Leme é um boxe amarelo, sim. Só que é um boxe amarelo que vem de uma sequência de azul, barra azul. Então, para ter Leme, tem que ter boxe amarelo, tá? Então, no gráfico. Só que para isso, ele é um boxe contra de uma sequência de azul ou de uma sequência que às vezes é um único vermelhinho, onde deu um boxe contra. Aí você fala, tá, Felipe, mas por que aqui pintou amarelo e aqui não pintou amarelo? É programação. Mas se você entende que o primeiro boxe contra de uma sequência de azul ou de uma sequência de vermelho, aonde que esse boxe, a barra amarela aqui, representa a escassez do movimento, tá? E o post-itzinho representa uma absorção, esse é o sentido do Leme. Por isso que nesse kitzinho aqui que a gente tem aqui, ó, tanto aqui quanto aqui, não tem isso que a gente quer, que é a sequência de azul, uma sequência de vermelho. Não importa quantos azuis, quantos vermelhos sejam, a gente às vezes vai ter uma pancada de azul, ou então só uma azulzinha lá, que fez um boxezinho aqui, ó. Ficou claro agora o que seria um Leme para você? Entendi. Não Isso. sempre o amarelo lá nas maps vai coincidir com o Leme. É isso. Nem sempre isso. Por causa do seguinte, se você for reparar, esse amarelo que deu aqui, peraí, tem um amarelinho ali que ele deu. Vamos pegar esse carinha aqui. Em cima disso que eu tô te falando, isso aqui não é Leme, confere? Isso. Beleza. Só que esse post-itzinho amarelo, ele representa esse box. Então, nesse box aqui, a gente está tendo o que aqui? Absorção. Então, normalmente, na coloração do... se ele puder fechar pra gente. Na coloração... Pera aí, rapidinho. Eu mutei ele aqui pra mim, tá, gente? Porque senão eu não consigo falar. Por exemplo, todo amarelo no gráfico, com a coloração que vem do Paint Bar, que é a coloração que eu uso aqui nos indicadores aqui, que é do FPLM, olha lá, Paint Bar, ele vai pintar esses amarelos aqui. Aí esses dias o Diogão falou para mim que essa coloração era a coloração que eu usava do Shark N2 lá no Profit. Então, todo amarelo é uma tentativa de absorção. Tanto que aqui você tem, nesses dois não tem leme. Agora aqui já tem absorção com leme. Aqui não tem leme, ó. Olha lá. E olha a puxada que eles conseguiram jogar para cima. Então, no gráfico, todo amarelo, na coloração do FPLM, é uma tentativa de absorção. E como lá no início eu tinha comentado para vocês, assim, o que eu aprendi com eles e a minha leitura que eu tento fazer. Toda absorção é uma tentativa de inversão de movimento. Se vai inverter ou não, a gente tem que pegar a análise das ferramentas, até para poder fazer a entrada. Então, o Leme nada mais é que, digamos assim, é um time de entrada. Ele sempre vai dar um time de entrada. Só que a gente tem que analisar ele tirando as exclusões. Eu não vou fazer no meio do caminho, aqui. Eu não vou fazer com ele muito estressado, longe um do outro. Eu não vou fazer ele com agressão, porque eu sei que a tentativa lá. Aqui deu um Leme, ó. O que o preço fez? Subiu. Operacionalmente falando, o Leme sempre só vai ter duas opções, tá? Basicamente.
ou nesse caso aqui, ou ele vai fazer a venda, ou ele vai fazer um pivô em cima de você. Aí cabe a você pegar e fazer os estudos com a ferramenta na tela e identificar esses padrões, tá? O que eu posso fazer é mostrar como eu vejo, mas cada um vai ter que fazer o seu. Por quê? Porque é uma leitura individual. Não adianta modelar, copiar, colar, olhar a tela, não adianta. Isso aqui é realmente uma coisa individual. Isso, tá? Mas o importante é que fique claro o leme para você, tá, Aurita? E sempre que, assim, se eu puder ajudar, pode falar, tá bom? Deixa eu ver mais aqui se alguém Muito falou. obrigada. Tranquilo. Vamos lá então, soltar o play. Enquanto isso eu vou lendo aqui. Eu cheguei a perguntar pro Fernão, Lídia, sobre se tinha condições de colocar regra de coloração. Porque assim, no Profit, a gente tem aqui no Profit o box amarelo, o box vermelhinho e o box azulzinho. Só que tem mais dois boxes, tá? Que é o rosa e o verdinho, tá? Então, para mim isso aqui é um azul, tá? Mas tem um verde. E tanto azul, tanto o azul quanto o verde lá, eles me indicam um pouco mais de força no movimento, tá? Digamos assim, assim, eu não uso isso dessa forma, mas assim, se isso aqui é um leme, então teoricamente seria uma entrada. Se ele vem com um box vermelho, que é nesse cara aqui, ele confirma para mim uma iniciativa do vendedor de empurrar o preço. Entrou um pouco mais de agressão. E muitas vezes, no terceiro, vem um boxe rosa. Esse boxe rosa que seria nesse cara aqui, seria a confirmação que o vendedor conseguiu empurrar. Tá? Aí eu sei que tem gente que vai pegar e falar assim, então é só esperar o boxe rosa que eu vou tentar pegar um movimento maior. Por isso que eu falo, eu não uso dessa forma, nem quando estava no Profit eu não uso. Aqui não tem e não uso. Eu perguntei para o Fernão da possibilidade de ter. Mas, pelo que eu entendi, ele vai dar priorizado até para outras ferramentas que nesse momento agregam mais no cenário macro na análise para a gente, que é a MAP com a Range, o novo VX, o novo FPLM. Então, isso vai ajudar a gente. Então, isso nesse momento não tem necessidade, até porque, como eu falo, como essa é a última coisa que eu analiso, o Leme, que é a última coisa que vai me dizer se eu vou poder entrar ou não, depois de fazer análise em todo o cenário macro, micro, fluxo, ciclo, para depois chegar nele, o que tem isso aqui já ajuda para mim, entendeu? Tá? Eu Beleza. estava estudando lá no replay ontem, depois do replay, foi justamente esse rosa e esse verde. Uhum, E aparentemente, pelo que eu observei, não puxei muito para trás o gráfico ainda, mas ainda estou analisando um pouquinho, ele só faz sentido quando o ciclo está na mesma orientação, vamos dizer assim. Ou seja, uhum, se abre o verde, o ciclo, o char tem que estar como? Se o ciclo tiver ou venda ou tiver em equilíbrio, uhum, ele não anda, vamos dizer assim. uhum. Sim, isso é uma coisa muito importante. Por isso que eu falo que assim, analisar e entender é importante. Eu não sinto tanta necessidade hoje aqui, observando os outros dois boxes, porque como eu falo, eu me baseio muito no ciclo. O ciclo tem que estar a favor. Se eu entro na operação, o ciclo está a favor, apesar de às vezes tomar um pouco mais de calor, mas eu fico um pouco mais confortável, entendeu? Olha, ele vai fechar ali, olha lá, não deu tempo não. Aqui, o correto seria ele vir aqui no meio do box, pegar a ordem e subir. Mas acho que ele não vai dar chance não. Até porque, ó, a DOzinha já tá meio rosa já. Então isso aqui é um perigo, tá? O ciclo realmente é vendedor nesse momento. Eu digo no cenário micro. Na ferramenta aqui é compra, tá? Deveria defender. Mas aqui seria um leme que você poderia fazer, tá? Esperando pelo menos as parciais aqui, tá? Se ele não fechar, eu vou cancelar. Apesar que particularmente eu já acho que meio perigoso ele voltar do jeito que tá. Ordem cancelada. Não me pegou aqui não. Não pegou aqui porque boletou, até porque estamos no 4x e não pegou aqui também, tá? Mas seria uma entrada. Então, você que mutou o N, Felipe, Eu mutei pra mim, eu acho, tá?
Não, alguém mutou ele no servidor. Alguém está com o poder de monitor aí. Alguém, alguém mutou ele. Não sei quem foi, não. Eu não tenho. Não sei. Eu só mutei individualmente aqui, mas eu vou tirar. Eu tô vendo aqui, ó. Tirei ele aqui. Olha lá. Eu tirei e tirei ele entrou no automático. Olha lá. Alguém tirou. Alguém. Foi tu, então foi tu, não? Foi tu que mutou ele. Mas ele continua com o áudio aberto. Infelizmente eu vou ter que mutar, porque senão eu não consigo. Eu só Sim. silenciei ele pra mim, tá? Não, tu deve ter uma opção aí que silencia ele no servidor. Aí fica aquele coisa vermelha que todo mundo não escuta, em vez de ser só o teu. Mas eu não tinha feito isso porque pra mim eu não sou admin, entendeu? Bom, Eu só silenciei pra mim. Olha lá. Alguém fez, olha lá. pois é. Quem é que tá Bom, no... Tem um fantasma aqui dentro, botando, tirando ele? deve ser os administradores aí invisíveis aí, ó. Trolando a gente. Ó, nesse caso aqui, ó. Tá dando. Deu um leme, mas no meio do caminho eu não gosto de fazer. Tá. Eu queria o pivô. Beleza. O que eu vou fazer? Vou preparar uma venda lá em cima. Onde ele vai fechar? Ele vai fechar aqui. É um trade ruim? Sim, porque eu tô vendendo na verdinha. Eu não gosto de fazer. Outra coisa que tá me deixando desconfortável. O ciclo no Shark ainda tá totalmente o quê? Azul. Então qual que é a tendência do movimento? Subir. Já apontou para cima, já perdeu mais ou menos. Essa venda aqui eu acho uma venda perigosa, porque como o leme fechar, a barra do FPLM, deixa eu até dar uma pausada aqui. Olha lá, isso aqui, ó. Quando esse cara fechou, ele fechou reto, fechou flat, tá? A ponta do ciclo realmente está vermelhinha. Então dá a entender que aqui existe uma possibilidade de defesa. Tem duas coisas que eu não gosto aqui na operação. Eu tô com um stop aqui na minha cara, tá? E o stop é uma defesa. E eu tô com o quê? A verdinha na minha cara aqui também, tá? E ela segurou aqui também. Então o que eu vou fazer nesse caso? Vou sentar na mão e vou esperar. Se ele descer e pagar, beleza, parabéns, vai com Deus. Mas eu não estou confortável porque eu tenho duas dificuldades para fazer. Eu tenho, na verdade, três. Então, novamente, quais são as três dificuldades? Nesse leme que ele está apresentando aqui, a pontinha aqui está vermelhinha. Mas se por acaso eles começarem a defender, eles vão novamente inverter o preço aqui e vai fazer isso aqui ficar azul. Então ele vai fazer o quê? Um pivô. A tentativa de pivô. Segundo ponto, eu estou com um stop bem aqui na cara. Normalmente o stop é uma região de briga, tá? E como o meu stop é curto, às vezes esse balanço me tira. E daí eu tomo um stop desnecessário. Terceiro, ele fez uma defesa com pavio aqui na verdinha, fez pavio para romper para cima, o preço veio, e esse pavio que demonstra para mim força, pancada para cima, e está novamente chegando aqui na verdinha. Então, nesse momento, eu vou deixar o trade passar e vou ficar esperando para ver. Eu não sei o que vai acontecer. Ó, se o stop, ó, é interessante. Se esse stopinho aqui que soltou aqui já tivesse sendo plotado na hora que eu estava pensando em fazer uma entrada, aqui à direita aqui, eu poderia ter pensado em entrar. Porque na medida que o preço estava batendo, vocês viram quando o preço fechou, o stop nasceu. Então, na medida quando o preço estava caindo, o stop estava ascendendo. Isso dá a entender que o quê? Que é o vendedor estopando o comprador. Tá? Então, nesse caso aqui, foi opção realmente para não entrar, porque eu não tinha essas confirmações. Então, Wellington, não sei, cara. Porque assim, eu sou assinante como vocês. Teria que perguntar pro Fernão, né? O Felipe Conquista, não sei realmente. A princípio, sim, eu acho, né? Como ele já liberou para algumas pessoas,
Então eu acho que sim, tá? Como as maps estão um pouco embicadas para cima, e principalmente a The Wall está embicada para cima, a impressão que me fica nesse momento é que se ele fechar essa barra aqui, olha lá, a linha vai ficar azul. Então a tendência ainda é de romper topo. Olha lá, soltaram outro stop aqui, ó, para cima. Então o movimento ainda está tentando subir ainda. É como eu falei, o que me tira um pouco da noção é porque no mapa eu precisaria estar vendo o mapa, como não estou conseguindo ver o mapa, aonde que eu tô, para poder defender melhor ou não. Então nesse momento, como eu falei, eu saí de uma operação que teria dado parcial por causa da análise que eu fiz em relação à verdinha, tá? Do conjunto todo, tá? De possibilidade de rompimento de topo, tá? Beleza? Agora, esse cara fechando aqui, se ele conseguir fechar para baixo, teoricamente deveria aparecer um post-it ali no FPLM, no Shark. Não sei se ele vai fazer isso. Boa tarde, pessoal. Oi, tudo bom? Executada. Ó, deixa eu dar uma Felipe, pausa aqui. o Diga. amigo aí perguntou se você também trocou o ativo lá no gráfico maior. Se você colocou ele NQ Júnior. Coloquei, só que não carregou. Ah, Botei, você na verdade, colocou. botei Nick junho, entendeu? Porque ele pensou que no outro você não tivesse colocado. Então, eu coloquei, só que não carregou. Hum, Tanto no S também eu coloquei e não carregou. O junho também. então tá bom. Vou tentar até de novo aqui porque me faz uma falta muito grande. Se você for ver no ES, o Felipe, você vai ter que baixar lá o do ES também, o replay, senão ele não vai rodar. Você falou. Eu É, entendi. senão ele não roda, você tem que baixar dos dois lados. NQ e Entendi. ES, todas as datas que você for fazer o replay. Entendi. Então, esse cara, pra mim aí, tá demonstrando ainda que tem muita força. O que tá lá? Stop loss O que disparado. tô comentando? Enquanto isso aqui não virar, o Shark virar aqui, ó, negativo, qualquer coisa que você tente fazer na venda vai falhar, tá? Por isso eu comentei. Nessa situação aqui, realmente a gente tem que fazer o quê? Esperar realmente a confirmação, não tem jeito. O ativo tomou um direcional para cima. Próximo alvo, beleza. Vamos esperar para ver. Ele está soltando stop acima de stop. Então quer dizer, tá bem direcional para cima o mercado nesse momento. Nessa hora, enquanto a DeWalt está bem verde, compradora, eu só tenho duas opções. Ou eu evito as vendas e espero para entrar num leme de compra, até para pegar um movimento, ou então não vendo, porque senão tu fica tentando achar o quê? Topo. Tá? E tá muito inclinada, né, pra cima, né? Tá muito inclinado para cima. Mas existe a possibilidade agora de uma defesa. Aí, como tá tentando fazer. E bem ou mal, ele fez essa marcação aqui para mim aqui em cima. Esse cara aqui. Então aqui foi um stop que segurou nesse momento. Na compra, a gente tem dificuldade na verdinha, onde ele está chegando, que é o primeiro ponto onde vai ter uma dificuldade para passar. Então eu preferiria que ele viesse mais reto. Vai dar um leme. Vamos lá. Deixa eu até dar uma pausada aqui. Deixa ele rodar um pouco.
Estão estopando. Então, se você faz uma compra aqui, é uma compra perigosa, porque estão estopando em cima do comprador. Está no meio do caminho ainda. Então, a gente não espera que ele faça algum movimento. Se ele der uma entrada de compra, uma entrada que, no meu ver, deveria pivotear, vão ter que fazer muita força para subir. Estão fazendo. É um tipo de meio de caminho que eu não gosto de fazer. E tá indo. A minha expectativa é que pelo menos ele rompa topo, faça topo mais alto, o Shark suba, o FPLM venha, faça a venda para envergar o Shark e eu ter o quê? Uma divergência. Minha expectativa é essa. Mic off. Mic on. Vamos dar uma aceleradinha. Eu acho que o mercado europeu abre agora às 4. Eu não opero esse horário, então só tomar um cuidado um pouco maior. Estão tentando absorver para segurar, mas acho que não vai segurar não. Ó, segurou. Mas tá brigado. Tá descendo bem sujo. É uma coisa que eu não gosto. Eu prefiro dar as barras mais fluidas. Tá descendo assim, eu acho meio chato. Então, mas tá rolando uma defesa aí realmente de compra. Não deu leme ainda. Por enquanto não faço nada. Eu sei que aqui embaixo, teoricamente, deveria ter uma defesa compradora. Enquanto isso, não faço nada. Fico esperando. Se vocês quiserem me perguntando alguma coisa, pode perguntar à vontade. Deixa eu até dar uma olhada no chat. Beleza. Tá dando um leme na verdinha ali já, querendo apresentar um leme. Como eu falei, é um meio de caminho que eu não gosto. Então eu prefiro esperar. Olha o stopinho rolando. Na hora que o preço cai, o stop apaga. Quando o preço sobe, o stop acende. Tem um comprador tentando estopar o vendedor. Ó, chegou do jeito que eu queria, mas como tá um pouco acelerado, acho que o horário também, e foi na boletada, não deu nem chance. Mas de primeira, não passou da região. Como eu sempre comento. Dá um pause aqui. Esse cara aqui, depois de toda essa subida de tentando de absorver, esse cara aqui ele conseguiu empurrar o preço um pouco para baixo. Então esse cara aqui, a princípio, o corpo dele tem gente ali posicionada para tentar fazer venda. Eu não opero assim, tanto que vocês viram que eu não larguei a ordem. É raro eu fazer isso, mas
O que eu esperaria era justamente isso. Dar o quê? Um leme nessa região aqui, tá? Como eu já perguntei isso para vários monitores, né? Alguns acham que não, mas um exemplo, eu tenho esse topo aqui, eu tenho esse topo, que ele a princípio não confirmou, mas está fazendo ainda. Nesse topo aqui, eu tenho um arraste muito grande, tá? E eu tenho o segundo topo com arraste um pouco menor, de agressão. Então, para mim aqui, a força está um pouco menor. Então, exemplo, nesse leme aqui, se ele viesse com mais calma, mais tranquilidade, fizesse o pavio, etc., eu poderia fazer a venda. Por quê? A única certeza que eu tinha nesse momento aqui é onde que o máximo que eu deveria segurar meu stop, que é aqui em cima. E normalmente 5 pontos, meu stop está aqui em cima mesmo. Mas principalmente acima do quê? Dessa região aqui, que ele possivelmente vai fazer a defesa. E isso é uma coisa que, no horário, às vezes, de mais volatilidade, acontece e você não consegue entrar. Por quê? Porque ele veio o quê? Na boletada. Você pode ver que mal tem pavio. Então, realmente, o cara pegou e boletou aqui. E nos horários que eu opero, que é depois das 9 ou de manhã cedo, o mercado é um pouco menos, é mais robotizado e sempre sobe um pavio para cima ou para baixo, onde me pega na operação, tá? Então, isso aqui seria uma entrada válida. A Marlene tá tendo... Essa entrada você pegaria na linha, ô Felipe? Não, não. A linha é só para eu balizar o Então você máximo. entraria no amarelo aí mesmo, quando ele fechou. Aqui, entraria aqui. Entendi. Porque eu tenho balizado a região de defesa. Por que eu não entro na linha? Que seria mais ou menos essa região aqui, ó. Porque o meu receio é isso aqui continuar. E o cara pega e pô em cima de mim, entendeu? Então eu espero. Eu tenho uma região possivelmente de defesa, é uma absorção relevante, porque jogou o preço para baixo. Então daqui eu esperaria o quê? A defesa. O que é a defesa? Leme. Só que ele vem na boletada, infelizmente. Daí isso acontece muito. Esses dias eu estava com uma colega que a gente opera junto, de manhã cedo. A gente tentou 3 operações, todas vieram na boletada. A gente ficou puto na hora. 3 na boletada, não pegava a gente. Fechou um box, eu tiro a ordem. Não quero retorno, não quero nada. Quero que eu pegue no preço. Não pegou, tchau. Aí o próximo que deu foi tipo esse aqui. Me pegou, balançou, estopou. Eu falei, puta, 3 boleta. Na hora que eu espero a operação mais bonitinha, eu pego. Mas como eu falo, é mercado, acontece. Não tem muito o que fazer. A Marlene pediu para tu explicar esses níveis do leme. Oi? A Marlene no chat pediu para tu explicar os níveis do leme, nível 1. A versão é a 0, a 0, 3, 9, 0, 3, 6, Tá. 9, 12, né? Isso. Então, o LM é uma ferramenta de fluxo, tá? Que serve muito para time de entrada. Mas assim, de uma maneira geral, a gente tem, como no próprio FPLM, o nível 0, tá? Aqui é o nível 0. Aí a gente tem essas barrinhas aqui, ó. Mais 3, mais 6, mais 9, mais 12. E para baixo é a mesma coisa. Só que é menos 3, menos 6, menos 9 e depois o menos 12. O Felipe identificou, junto com o Fernão, né, os dois lá, identificaram que esse... Eu vou até desmarcar isso aqui e fazer assim, ó. Que esse kit aqui, ó, isso aqui é força. Por quê? Porque eles identificaram que aqui você tem força mais 6. Ele jogou do mais 6 para o menos 3. Então ele conseguiu empurrar a força 9 pontos, que é 6 e 3. Então isso demonstra uma diferença grande de força, relevante. Aí quando que eles começaram a identificar no estudo que eles fizeram, na aula que eles deram, essa diferenciação em relação a esse box aqui, que representa isso aqui, essa entrada, é um ponto relevante para você pensar em fazer alguma coisa. Tá? Primeiro ponto. Então, de nível, é isso que é importante que a gente analisa. Então, qualquer nível que realmente tenha uma diferença de 9 pontos, esse aqui,
é um nível de relevância interessante para você pensar em fazer alguma coisa. Entendeu? Vamos lá, vamos ver até onde que ele vai empurrar o preço. Ó. Chegou numa região importante. Ó, já tá na boletada para baixo. Tem agressão. Tomou um direcional agora para baixo. Qualquer boxe contra fica perigoso. Ó, vamos lá. Aqui eu dei um pause aqui para justamente observar isso aqui, ó. A D-Wall já rompendo a Map 0. Ela já vermelhinha. Eu tenho aqui, ó, uma barra de stop grande. Ele deu o primeiro leme. Então esse cara aqui é um ponto relevante, mas a força ainda está bem agressiva. Então para cima eu teria esse cara aqui de ponto de resistência. Então não é um trade bom para fazer. Se ele for pagar, se por acaso ele pagar, ótimo. Mas nesse caso, como eu vou falar, eu espero uma confirmação, onde que as ferramentas fiquem um pouco mais o quê? Mais flats, tá? Tem que ficar flat para mim. É um trade muito arriscado para entrar. Então, eu não vou fazer. E defendeu. Mas é um lame. Aí você fala, puta, mas é um lame? Sim, mas é um lame, como eu falo, que tá meio estressado. Então eu prefiro não fazer. Até porque minha leitura ainda é que eles vão tentar romper fundo ainda. Nem ele decidiu ainda, mas para mim a tentativa de rompimento de fundo é muito grande. Esse cara aqui, ó, eu falei, é um ponto relevante, que é um ponto onde que conseguiu a absorção jogar o preço um pouco para cima. Mas como eu falo, eu não curto muito fazer esse tipo de defesa aqui, porque para mim, ó, como que estão as ferramentas? Vermelho apontado para baixo, tá? Só um pouquinho, peraí. Mic off. Mic on. Voltei. Então, nesse fundo eu evito, porque meu receio é justamente ele romper o fundo. Entendeu? E eu ficar pendurado na operação. Então faço o quê? Espero. Deixa ele trabalhar o máximo possível. Olha, ele deu outro leme ali, em cima do outro. Mas a chance de romper, para mim, ainda é muito alta. Mas ele não deu com divergência aí? Ah lá. Sim. Isso que ia comentar aqui. Olha a defesa aqui daquela linha da absorção. Para leitura, então assim, deu uma divergência? Sim, olha lá. Você está falando em relação a esse cara aqui. Peraí. Você está falando em relação a esse cara aqui e esse cara aqui, não é isso? Isso. Beleza. Só que a quanto que ele andou? Então, nesse momento, para mim, como eu falo, eu prefiro esperar as regiões que eu acho que vai ter possivelmente defesa. Como eu marquei esse cara no fundo aqui, que foi uma absorção relevante para mim, aqui, ó a cravada que ele deu. Tá dando uma segurada. Agora, ele deu esse cara aqui. O que eu fico esperando agora nesse momento aqui? Para ver se realmente ele vai me confirmar uma divergência para eu poder entrar. Mas aí já seria entrada de divergência.
Porque se eu for reparar, o reteste que ele vai fazer aqui, Ordem aberta. aqui, ó. Ele vai partir para romper. Ordem executada. Esse cara aqui, ele deveria confirmar. Mas saca só agora o que eu vou te mostrar aqui, ó. Você tá vendo que as ferramentas estão apontadas para baixo? O ciclo tá vendedor? Esse tipo de entrada que tá errado. Ou eu deveria defender assim que ele chegou aqui, porque o ciclo nesse momento aqui estaria azul, tá? Deixa eu até voltar aqui. Aqui, ó. Aqui nesse cara aqui estaria azul. Esse aqui eu poderia pensar em fazer. Mas como eu falo, é uma defesa seca, porque eu não sei se realmente ele vai romper fundo. Agora, eu estou a favor do ciclo do movimento. Então, as divergências para mim, digamos assim, em FMAP, eu não espero tanto. Eu não faço tanto. Por quê? Porque para mim as melhores divergências estão em maps inferiores, que é o ciclo macro. Então aqui eu fico esperando a entrada para poder defender, mas em cima do quê? Do leme. Então aqui me deu um leme bem nesse cara aqui. Mas como eu falo, é um leme que não andou, que eu não deveria fazer. Mesmo ele apresentando uma fraqueza enorme no movimento. A tendência do cenário para mim macro ainda é para baixo. Olha como que estão apontado, tudo isso aqui está apontado para baixo. O direcional é para baixo. E eu preciso que aconteça o quê? A leitura, principalmente da The Wall, ficando o quê? Amarelinha. A The Wall amarela para mim, dá um indicativo para mim que o preço vai entrar em um momento de realização, um momento de consolidação, aonde que a princípio ele vai tentar fazer o quê? Envergar as maps, mas flat um pouquinho. Para mim, isso aqui está lá, embicado para baixo. A chance disso aqui estopar é muito alta. Então, por isso que nesse sentido, nas F-maps, eu não procuro divergência como eu procuro nas maps, tá? Ficou claro para você? Ficou, muito obrigada. Tá, tranquilo. Agora, como eu trabalho com balanço de mercado, pelo menos a expectativa é que ele me dê o quê? Uma realização ali. Agora, deixa ele tentar dar uma saída ali, que eu vou dar uma pausada aqui. Ó, vou pausar bem em cima. Eu tentei fazer a defesa. Não está em leme, está em divergência. Defesa de uma região de absorção. Tá? O que eu preciso? Eu preciso que o FPLM fique flat, tá? Para me dar pelo menos o balanço da saída e que a The Wall aqui, o Sharkzinho fique o quê? Azul. Nesse momento o ciclo ainda é vendedor. Agora, se eles conseguirem fazer isso aqui ficar amarelinho, a tendência é que o ciclo comece a tentar ficar o quê? O ciclo positivo de compra, tá? Mas o ciclo é totalmente vendedor. Chance de estopar lá, o stop. Chance de estopar é muito alta. Por quê? Porque você está tentando achar fundo. Não é para você fazer. Disparado. Alguém boletou. Olha lá, o ciclo positivo. Tá aqui. Ficou negativo de novo. Então, eu estou entrando numa região de operação de briga. Estão brigando aqui. Para ver se rompe em fundo ou rompe topo. Enquanto ele não fica claro a entrada para mim, olha lá, e ela mais flat. Lembra que eu falei do amarelinho, gente? Aqui, ó. Ó o amarelinho aqui, ó. Agora que sim, que ele começa a querer entrar numa consolidação, tá? Pode ser que ele dê parcial e saia da operação. Stop gain disparado. Mas eu ainda acho que vão romper fundo. O mercado parece estar bem pesado. Não sei o que aconteceu às 4h28, não. Vamos procurar leme. Pra gente poder entrar. Deixa eu dar uma acelerada. Olha lá. Ó, começou a querer dar leme. Vamos lá. Aqui, aqui. Dei um leme ali. Mas como eu falo, no meio do caminho eu não curto muito. Por que eu não curto muito? Porque se eu faço uma entrada aqui, eu já estou de cara com a map, a The Wall, ainda tem o quê? Um stop aqui. De cara eu já estou com a map vermelha ainda. Então assim, eu não tenho nem payoff para fazer parcial. E olha que ele deu parcial. Então por isso que eu falo, eu prefiro o quê? Extremo. Aí nos extremos, com a
the wall mais flat, procurar as divergências. Aí eu posso alinhar divergência com a região, tá? Onde que o gatilho de entrada é o quê? É um leme, beleza? E vamos romper fundo. Beleza, duas regiões ali agora nesse momento que ele marcou para mim. Para mim, nitidamente, assim, a impressão que dá realmente é o quê? Olha lá, deu leme, mas como eu falo, é boletada lá. Você não consegue pegar isso aqui. Você precisa de programar. Aonde eu queria que ele fosse? Novamente na verdinha, na branquinha lá em cima, para entrar vendido. Olha lá, mal passou agora da central. E já largou um leme aqui já. Vamos ver se vai romper fundo. Olha lá, estão boletando. Dei um leme, mas com as ferramentas aonde? Lá no talo. É um leme perigoso de fazer? Sim. Por quê? Porque se esse cara ficar flat aqui, vai fazer o pivô vai romper topo. E vai fazer o shark ficar vermelhinho. E a chance de acontecer é boa. Tá? Então deixa o preço trabalhar. Por isso que eu falo, dá muito leme. Se você for querer entrar em tudo, é complicado. Por isso que eu falo, eu filtro bastante. Eu fico esperando o leme que eu considero de uma condição melhor, tá? Vamos dar uma acelerada. Você está falando na linha de fluxo aqui no meio, né? Essa linhazinha aqui, né? Então, essa linha aqui é de fluxo. Ela, de uma certa forma, é como se fosse um shark do FPLM. Só que assim, eu acho ela um pouco mais rápida. E o cálculo acho que é bem diferente, tá? Olha, ele marcou outra região aqui, que ainda não foi testada ainda. É um ponto relevante. É uma absorção que conseguiu jogar o preço para cima. Tá no meio do caminho. Então, sento na mão. Como fala a Ju, fico lixando unha. Esperando. Então, vamos lá. Na monitoria que o Felipe fala, que ele ensina pra gente, ele, no estudo que ele fez, qual que seria o leme no estudo dele, né? Que a linha de fluxo tá a favor. É quanto mais alta ela tiver. Então, ó, aqui nesse cara aqui, se a linha tivesse englobado a barrinha do leme para baixo, seria o mais ideal. Da mesma forma como o preço está caindo, se ela englobar por baixo aqui o leme, a barrinha fica para cima, seria o ideal. Então, nesse caso aqui, a barra não consegue, a barra de fluxo fica acima, tá, na venda, e fica abaixo na compra. Na leitura que ele fez, isso aqui seria o mais ideal, tá? Eu, particularmente, eu observo a barra seguinte. Então, exemplo,
a gente tem a barra de entrada, digamos assim, a barra que dá o gatilho. O que não pode... A leitura que ele está fazendo para mim é correta. Realmente é isso que ele quer dizer para a gente. Só que eu fiz a seguinte análise em cima dela. O que eu não quero... Se eu quero ficar posicionado numa venda, nenhuma dessas barras aqui, ela pode superar a linha de fluxo. Se ela supera a linha de fluxo, já é um indício para mim que estão tentando fazer a defesa naquela região. E toda barra que ela fica para cima, por exemplo, eu quero vender. Eu preciso que na central as barras fiquem para baixo. Quanto mais para baixo ficar, é melhor. Na central, quanto mais ela ficar para cima, melhor. Qualquer barra que faça contra o movimento vai ter uma defesa. Como aqui eu queria que o preço subisse, essa barra aqui, ela conseguiu fazer o quê? Fazer romper o fluxo para baixo e depois ela fez o quê? Inverteu o fluxo na linha de fluxo, tá? Aí a partir daqui a gente teve o quê? Queda, tá? Tanto que a única tentativa que eles tentaram de inverter o preço foi esse box aqui, ó, que ficou para cima. Mas na mesma hora o cara veio aqui e falou negativo, para baixo. E você pode ver que a cor da barra ficou para baixo. Então isso aqui é um indício muito forte, realmente que está forte. É uma barra compradora apontada para baixo. E barra compradora tem que ser apontada para cima. Da mesma forma que uma barra vendedora apontada para cima. Tá? Mas a linha de fluxo, ela tem relevância sim no direcional. Então, se eu entrei numa operação, você pode reparar que ela é mais rápida do que a linha do Shark. Então, quando ela está pintando, a linha do Shark está tentando fazer a corzinha aqui, tá? Então, isso aqui é um indicativo que, primeiro, a linha de fluxo está dizendo que o Leme está dizendo para você que a linha de fluxo do Leme está dizendo que está entrando no compra. Então, a tendência é que o Shark realmente vire junto também. Então, ela é um pouco mais rápida para mim, tá? Mas a posição que ela está fazendo, ela é válida no sentido de que quanto mais baixa ela tiver para mim, é importante porque é mais força que a ponta contrária vai ter que fazer para romper, tá? Então eu analiso dessa forma. Se eu estou vendido, primeiro boxe contra que teria que fazer para cima dela, opa, tá estranho, tá? Na venda. Tô comprado, primeiro boxe contra que ele faz aqui para baixo, opa, tá estranho, beleza? Ficou claro? Se não ficar, tu me fala que eu repito, tento ver uma forma diferente, tá? Ah, tá vindo na pancada. Ordem aberta. Ah lá, não deu tempo. Por quê? Porque eu tô no 4x. Mas aqui seria uma entrada válida, tá? Não deu pavio, então não teria me pego, tá? Podia descer mais reto, né? E aí, Marcos, tá esperando comprar onde? Tá falando eu? É. Eu tava olhando a venda aí, compra não. tu Compra viu que foi só se for lá rápido? embaixo, né? Só se for lá É. naquela linha de baixo lá. Tu viu que veio rápido na pancada? Não, nem fez pavio, foi na boletada, né? Foi na boletada. Será que vai lá em cima? Testar? Tá com cara, né? Se você fizer isso aí positivo, chega lá, né? O problema é que quando o FPLM tá abaixo da zero e o Shark também tá para baixo da zero, fica difícil voltar.
vai lá para retestar. Vamos ver. Ó, o cara estopando. Ó, vamos lá. Aqui vocês estão vendo que vai dar um leme. Sei lá, o pouco que eu já tentei passar da forma como eu enxergo para vocês. Isso aqui para vocês seria uma entrada válida ou não? O que vocês acham? Entra, não entra? O que vocês acham? Esse box fechando positivo, vai depender do chart, né? Mas ele pode virar aí para compra, né? Apesar de estar muito estressado. Então, pode ocorrer só um voo aí nessa situação. Eu prefiro que ele renove o fundo aí para pensar na entrada do que entrar nessa região aí. E o box stop aí fechando, também, ó. Olha o stopão aí na cara aí, segurando. o box fechando, com certeza vai nascer um chart aqui. Tentativa de inversão de fluxo. Mas o maior perigo nesse momento aqui é justamente esse stop aqui. Então, assim, eu não tenho um payoff para cima, tá? Mas como eu falo, o trade tem que ser analisado dessa forma. E além disso, tem um espacinho ainda para cair um pouco aqui. Não sei se ele vai realmente buscar o preço. Mas o que está me deixando desconfortável aqui é justamente esse stop aqui. Eles estão apontados para baixo. Início, até que tá. Aqui então tenho dois problemas. Se eu faço a entrada aqui, eu tenho esse carinha aqui. Eu não sei se ele vai me dar um payoff de saída de primeira parcial. Entendeu? E segundo, o meu receio é ele fechar e já embicar para baixo para fazer o pivô. Tá? Por quê? Porque o mercado tá muito, cara. Cara, o bagulho tá lá no 9, 10. E diferente lá no fundo, a DO lá não estava vermelha, rosa. E já Isso. tá, né? Lá tava, Isso. também estava amarela, dava para você fazer Isso. uma tentativa. Aberta. Mas ó, vamos ver se ele vai dar oportunidade para vocês verem. Isso vai depender do quê? Da necessidade do comprador. Se realmente ele não fizer, fica difícil. E eu opero dessa forma, eu deixo a ordem longe e vou lá, larguei. Pegou, Ordem executada. aí beleza, saca só. Ó, deixa eu puxar aqui e dar uma ampliada aqui. Daí fica mais fácil. Por algum motivo, eu tô achando que ele pode defender a região, tá? Ele vai tentar fazer uma defesa aqui. Então, exemplo, eu fiz a entrada. Isso é uma coisa que eu acho importante vocês entenderem. Vocês entenderam do perigo da compra, do porquê, o que me deixou desconfortável. Mas fiz a entrada. Quando que eu sei que vai dar certo ou vai dar errado? Meu olho tá aqui, ó, no Shark. O Shark que vai me dar realmente uma posição de leitura de conseguir de estar certo ou não, tá? E tanto o NQ quanto o S&P, eles vão ter que me dar uma relevância de realmente se vai ter defesa ou não nesse momento. Então, nesse caso aqui, o olho está no Sharkzinho ali. O Shark tem que continuar azul, apontado para cima. Ó, é porque foi tão rápido que vocês não viram. Assim que ele fechou, isso foi legal, porque eu vi, mas acho que vocês não viram. Assim que ele fechou, o que aconteceu aqui com a The Wall? Ficou Amarelo. amarelinha. Uhum. O amarelo quer dizer o quê? Uma leve consolidação, equilíbrio de força. Então existe a possibilidade de fazer. Quando o box azul começou a se formar, a The Wall ficou o quê? Amarela. Então, entrei na operação do Leme. Quero saber se o fluxo, o ciclo está a favor. Primeiro a gente vai saber o ciclo. O ciclo realmente estava azulzinho. Se em algum momento ele começasse a querer ficar vermelho, não tem jeito. Pega o stop, diminui o stop e paga menos. Por quê? A tendência é que ele fique. Qual a segunda consequência que teve? A The Wall, ela estava rosa. Se esse box começasse a querer embicar para baixo, ela ia ficar rosa. Ele ia fazer em cima de o quê? Pivô.
Então, infelizmente, a leitura não coincidiu com a necessidade do comprador, tá? E aí, quando ele fechou aqui, ele fez ela ficar o quê? Amarelinha. Então, nesse momento, a minha perspectiva, a expectativa é que realmente ele faça o quê? Pelo menos, olha lá, box para cima. Alguém Pronto. disparado. E tá indo. Beleza. Ó. Vamos lá. Aqui já tá fazendo o quê? Azul. Aí vem até para reforçar o que a Aurieta perguntou mais cedo, né? Assim, qualquer boxe contra aqui que ele der para baixo, vai dar um boxe contra aqui embaixo. Ele vai estar na altura aqui, mas ele vai ser o quê? Um leme, tá? Só que eu tenho coisas contra aqui. Então eu tô o quê? Ele fechar o boxe, ele vai fechar aqui embaixo, tá? Então eu tô no meio do caminho, tentando escolher um lado, que é o lado de venda. Mas olha como que tá o Shark aqui. Aí vocês fazem. Você acha que é uma compra válida? Tá muito afastado. Uma venda válida? Tá muito afastado, tá? E como eu falo, ele tem que realmente, olha lá, fazer uma diferença grande. Vamos ver. Olha o stop. Tá vendo que o comprador tá tentando estopar o vendedor para cima? Ele tá empurrando o cara. A tendência ainda é subir. E tem um espaço grande para subir. O que eu fico fazendo? Fico esperando. Tá na verde. Se ele fechar o box, ele vai fechar o box em cima de um stop. Eu já não quero. Agora aqui, ele fecha aqui embaixo. Ainda é perigoso, porque eu tô na verde. Eu quero que ele suba. Aonde que, teoricamente, ele vai ter um pouco de dificuldade de trabalhar para cima? Nessa absorção que jogou o preço para baixo. Então aqui eu vou ficar o quê? Esperando. Possivelmente, se ele fechar o boxe, ele vai dar o quê? Um leme. Olha lá o leme aqui trabalhando aqui. Ainda não apareceu o quê? O post-it. Eu tenho uma diferença grande aqui, ó. Dessa ponta do FPLM para a ponta do Shark. Então, mesmo que o Shark desça, encoste aqui embaixo, qual a chance disso fazer o FLM ficar flat? É alto. Aí eu tenho essa possibilidade negativa para mim, já que eu quero fazer a compra. A entrada vai ser aqui. Eu tenho o quê? Um stop na minha cara, map 0 e the wall. Aí eu falo, se ele for pagar, vá com Deus, filho. Paga lá porque eu não estou muito interessado, não. É meio de caminho para mim, tá? Eu não gosto. Deixa eu dar um 2x aqui, só pra gente também não ficar sofrendo, né? Olha lá. É um trade ruim, então dificilmente eu faço, mas ele, olha lá, pagou. Eu não curto muito. Queria que ele viesse mais reto. Não queria defesa ali, não. Vai dar outro leme, novamente, no meio do caminho, de cara com um monte de coisa. Pode pagar? Pode, mas, cara, pra mim é muito risco. Então eu prefiro esperar. Esperar o quê? Justamente o quê? Extremo. Aí a dúvida que eu fico. Ordem aberta. Dá pra fazer a venda aqui? Aí nós temos o quê? Dificuldades aqui para baixo. Parcial em cima do stop da subida. A vermelhinha de cara aqui. Então tem muito payoff. Então isso aqui é um trade possivelmente win. Tá? Eu tô fazendo para vocês entenderem que quando não dá um leme e ele continua o movimento, a tendência dele é tentar fazer o pivô. Tá? Ordem executada. Tendência a fazer o quê? Subir. Nesse momento. Quem que vai confirmar pra gente? Ali quem tá confirmando pra gente é o Sharkzinho. Então a FPLM deveria ficar o quê? Ficar para baixo a FPLM para ele conseguir fazer o Shark ficar o quê? Realmente o quê? Olha lá. Stop loss disparado. Azul. Então isso aqui é um stop, cara, assim, tá na cara. Não vai defender. Você faz o que no meio do caminho? Não faz nada. Meio do caminho não é pra fazer nada. Você vai fazer o quê? Operar extremo.
Da mesma forma que você tentou fazer a compra aqui, possivelmente ele teria aqui vindo para te estopar, você fica com receio, não faz o pivô em meio do caminho também. Evita, tá? Pivô você faz aonde? Numa região onde que, teoricamente, ele já passou o quê? Esse cara aqui para cima ou esse cara aqui para baixo. De preferência, aqui como a gente tem essa defesa aqui de absorção, desse cara aqui para baixo. Tem que olhar para o gráfico e falar assim, o que que tem me atrapalhando? Eu falei antes de acontecer, tinha o quê? Esse carinha aqui, eu tinha esse carinha aqui. Então tinham duas coisas dizendo para mim. No caso, eu estou pontuando isso, deixa eu até pausar aqui rapidinho. Eu estou pontuando isso porque senão fica parecendo assim. Ou quando dá leme, ou ele vai subir, ou se ele fala o leme, vai dar o pivô. Então, o que eu falo? Olha o conjunto do que está acontecendo. Porque quando você vai fazer operação, com a possibilidade de você ter problemas no meio do caminho. Então, no meio do caminho, a gente tinha essas duas situações aqui. Tá? Então, é uma coisa que tem que ser analisada. Então, Wellington, deixa eu dar até uma pausa aqui rapidinho. Então, 7 às 9, 20 à meia-noite, 7 não é legal fazer em outro renco? Então, cara, assim, o que eu tô tentando passar pro pessoal, mostrar um pouco, até porque assim, o Fernando me deu a possibilidade de fazer o estudo do Leme em cima do MA, tá? Então, a forma de eu agradecer, não só ele, né, como para todos nós, até porque o pouco que eu tento passar, às vezes ajuda um colega a, a, a ter um pouco mais de segurança no conjunto, mas como eu falo, não é o Leme que vai resolver a vida de ninguém, é o conjunto da obra, e o Leme é só a última coisa que a gente faz na análise, tá? Mas eu não fiz estudo em nenhum outro renco, cara, entendeu? Eu leio os rencos, todos, vários, mas no horário que eu tenho para operar, que é de 9 da noite à meia-noite, e de manhã de 7 até as 9 da manhã, ele foi o que eu achei ele mais, assim, dentro do que eu preciso ganhar para fazer e dentro do que eu posso perder, foi o que eu fiquei mais confortável. Então, assim, não sei te dizer, né, se em outro renco, como que seria essa taxa. Eu tenho isso calculado mais ou menos 6 meses dos meses anteriores em cima do 7R. Porque foi olhando graficamente, eu falei assim, respeita bastante. Esse cara que eu posso pensar em fazer. Mas quando acho que o Fernando disponibilizar, vai ter gente que vai pegar isso aqui e um pouco do que eu falei vai conseguir montar um mapa, um cenário para ele de uma forma diferente, entendeu? Mas o importante é pegar e fazer. Então, não sei te dizer se outro renco vale a pena. É botar o renco na tela e colocar. Eu acho que o Marcos tentou fazer um pouco em outros rencos, não sei como é que ficou. Você tentou, né, Marcos? Fazer, né? Tentei. Mas não ficou muito legal não, viu? Principalmente por causa de entrar muito alavancado. Mas você teria que fazer tipo só uma parcial, só um box curto. Porque muito dificilmente ele paga o segundo. Eu tava Então tem que conversando, fazer não um vi, ó. estudo. Aqui seria uma defesa, tá? A minha dúvida é se ele vem aqui embaixo para retestar. Não quer retestá-la, já foi. Tá? O Marcos tentou em renco maiores, foi isso? É o 18R. Tem que estar casando muita coisa para dar certo. Ordem cancelada. Tá no 2x, hein? Aberta. Ordem executada. Deixa eu só pausar aqui para vocês entenderem. Ó. Se ele fechar o box. Ó. Vamos lá.
a gente tinha essa região aqui, que combina com essa região aqui. Então, exemplo, como eu sempre comento, qual que são as situações aonde que a gente tem que evitar? Deixa eu até colocar o contrário. Peraí, beleza. Qual que é a situação que a gente tem que evitar fazer operação? Então, olhando graficamente aí a entrada, vamos lá. Para vocês, um pouco que eu expliquei, essa entrada foi correta ou foi errada? Quando o box do Esperaria Leme ele fechou, subir lá em cima lá. Esperaria testar que é topo lá primeiro. errada. O Aham. box É fechou. o FLM inverter, né? Virar ali, né? Ele inverteu, né? Só que o positivo que ele fez já ficou azul de novo. Isso. Quando ele foi fechar, o teu olho tem que estar rápido no FPLM. Tem 3 situações que não pode acontecer. A primeira é ter uma distância muito grande, digamos assim, entre a ponta do FPLM e o Shark. Não tem quando a ponta do FPLM fica aqui e o Shark fica um pouco mais abaixo? Então isso quer dizer que o quê? Que ele não está indo, ainda tem muita força e muito caminho, no caso, para subir. Ou então, se for lá embaixo, tem muito caminho para descer. A distância é muito importante. Se ela é muito grande, a tendência é que ele vá buscar o Shark. Então ele vai continuar o movimento, seja de compra ou seja de venda. Tá? Segundo ponto, que eu acho que é o mais importante que eu vejo aqui nesse momento. Quando o box fechou, como que o FPLM estava? Aceso. Aceso. Então, o que, que vai acontecer aqui? Esse cara vai me estopar. E o que, que vai acontecer com essa barra aqui? Vai deitar aí. Vai ficar flat e vai acender. Uhum. Então, se vocês estão vendo que são stops que vocês falam que assim, que é previsível, que não vale a pena fazer. Então, assim, primeiro ponto. Não faça operação quando a box fechar e tiver agressão. Porque você está fazendo como todo mundo fala. Não faça venda acima do 7, no 12. Cara, o Shark está lá no talo. É raro ele fazer isso. Normalmente ele vem aqui no No mais 7, né? 7, no menos 7, entendeu? Papapá, aquela coisa toda. Mas nesse caso aqui, como eu falei, desde esse cara aqui, desde esse box, ele já vinha aceso. Então isso aqui é um stop o quê? Que você fala assim, cara, é pivô. A entrada correta seria, assim, eu nem aconselho, como eu falo, eu nem aconselho fazer uma compra de pivô assim, até porque você está no limite superior. Então você tem que estar olhando o mapa para você entender que tem alvo para cima, tá? Deixa eu só olhar um pouquinho aqui. Isso, errado. Estresse no fluxo, é isso mesmo. Urgência. Ele coincide, Cleane, só que assim, como eu já comentei para a Orieta, exemplo, aqui deu um amarelo um boxe e aqui não teve leme, tá? Tá vendo aqui, né? Vamos soltar, ó. E o que que eu vou vislumbrar? Já vou adiantar, como eu falei. Eu não sei nem o que aconteceu sexta, 3 de junho, que eu não vou lembrar mesmo. Mas a minha expectativa nesse momento aqui, que era um boxe, um stop previsível, é que pelo menos ele vai fazer uns 2 boxes para cima aqui, ou no máximo 3, vai acender aqui e dar um outro leme, aonde que esse cara aqui, em momento nenhum, ele vai cortar o quê? O Shark para cima. Ele vai ficar flat e vai apontar para baixo. Aí esse cara que eu espero para fazer a venda, tá? Porque eu tenho o quê? A região que ele deveria trabalhar e não romper muito, tá? Agora vai acontecer? Não sei, vamos esperar para ver. Olha lá, estopou. Nesse caso aqui, eu vou deixar minha ordem aqui já pregoada. E se ele não estressar muito, ele tem que vir para pagar. Stop gain disparado. Vai, filhão, tira lá. Vou dar um pause aqui. Estão estopando ali, tentando estopar. Olha lá, para segurar o cara.
boletada para cima de defesa. Tá na região ainda. O Shark ficou azul, isso é um perigo pra gente. Beleza, deixa eu dar uma pausa aqui. Então vamos lá. Eu comentei o que foi errado, o que deveria ter evitado e a consequência. Então eu falei, esse cara aqui você não deveria ter feito por causa do que a gente já explicou. Segundo ponto, eu tinha região que eu já tinha verificado que possivelmente uma região que pode ter uma defesa. O que eu falei para vocês? Eu esperaria o quê? 2 boxes para cima, no máximo 3 boxes para cima, aonde que ele fosse dar um outro leme aqui para gente, aonde que eu ia ter ciclo vendedor antes na linha de fluxo e depois aqui no Shark aqui, com a ferramenta o quê? Ela flat, não rompendo o Shark e depois o quê? Tentando apontar para baixo. Beleza? Agora, esse balanço aqui, eu tenho que segurar e olhar o quê? As outras ferramentas. Estou numa região boa? Tô. Tenho que tentar fazer? Sim. Mas posso segurar o trade? Depende, essas são as ferramentas que vão me dizer. A tendência do Shark está para baixo, a tendência do FPM está para baixo. Em nenhum momento ele conseguiu romper o Shark para cima. Então, nesse momento, eu estou um pouco mais tranquilo quando eu fiz a operação, porque eu estou vendo que a tendência está sendo para baixo, tá? Mas tentaram várias vezes romper topo ali. E no lema aí a linha de fluxo está para baixo, com as barras para baixo. É. A Marlene perguntou, Felipe, o comprador rompeu o topo anterior. Você está falando esse topo aqui? Só me define o topo. Acho que ela quis esse do pivô aí. Que ela fez o pivô, rompeu e voltou para retestar aí essa parte de baixo. Não sei se é isso que ela quis dizer. Se for o topo do pivô, tá, o pivô tá aqui. Então vamos lá. É porque você botou, o comprador rompeu o topo anterior. Qual o topo que você está de referência, eu não sei. Mas e defendeu no pivô. Tá? Defendeu no pivô. Seria aquele lá da guide verde, lá eu acho, o segundo lá na guide verde lá atrás, onde está a tua ordem em cima ali, eu acho, esse daí. Esse aqui, você tá falando? Não, lá para trás, lá para trás. Que horário mais ou menos? 4h40? 4h57 aí, mais ou menos. 4h57. 4h57. Aqui? Esse eu topo acho que aqui? é isso aí que ela está falando. É. Tá. Ele rompe, Vamos aí ver. volta e defende, aí fala o pivô defendendo. No caso aí, eu acho que seja isso. Eu não entendi. Assim, eu não entendi o que ela quer dizer para mim ali. Que ela falou só que rompeu o topo anterior, defendeu o pivô. Entendeu? Ela que rompeu, aí voltou para retestar, né? Depois de romper, ele voltou retestando e formou o pivô. Acho que seria isso. Então. Felipe, Oi. eu penso, é que assim, hoje eu fiz a manhã de estudo, né, Uhum. sobre isso. Eu percebi algumas vezes isso. Por exemplo, no dólar. Tem esse topo anterior grandão aí, que Esse. para mim, esse é lá em cima. Aí ele desceu. Quando ele voltou, ele parou na verdinha. Parou na verdinha. Tá. Sim, na B3, no dólar hoje, eu marcaria de novo esse topo, porque foi um topo importante que foi defendido, certo? Então, como comenta assim, por exemplo, tudo que tá aqui no meio do caminho, eu não olho, realmente. Para mim, esse cara aqui não tem relevância nenhuma aqui para mim. Ah, Para tá. mim. Para mim. Entendi. Mas agora eu entendi o que você está querendo me dizer. Não deixa de ser um topo. E ele rompeu usando o pivô. É isso que você quer dizer para mim. Ele rompeu, e aí ele fez um pivô com o Uhum. FPLM estressado, e aí Uhum. o comprador defendeu, subiu para o outro topo de novo, onde estava a marcação de novo também, né? Uhum. Isso. Aqui sim. Assim, foi um pensamento meu aqui olhando pelo que eu fiz o estudo hoje também. Então, esse cara aqui eu até não percebo tanto, mas realmente, para romper esse topo, que não deixa de ser um topo relevante nesse momento, eles romperam com o quê? Com agressão em pivô, realmente. Agora. Sim, porque ele fez 2 vezes defesa nesse mesmo lugar. Na Isso. terceira ele rompeu.
Isso. Só que aquilo, o cara fez pivô para romper, agressão para romper e cadê a subida? Exatamente. Cadê mais agressão compradora aqui, ó, de barra? Então assim, vocês estão vendo que aqui ele fez um monte de barra e aqui ele fez só uma barra? Na minha leitura de Leme, isso aqui é uma divergência. Tá tendo uma divergência aqui. Então eu tenho uma diferença. Eu vou tentar marcar assim, eu acho que fica fácil. Vamos lá. Então, mas você tá tendo divergência em tudo, né, Felipe? No Leme, no FPLM. Sim, acho que as ferramentas conversam entre si. Mas o que eu quero dizer é que nesse caso aqui e agora nessa situação aqui, tem uma diferença grande entre as ferramentas realmente. Então realmente vale a pena fazer? Sim. Mas vocês podem entender que eu fiz a entrada baseada no Leme, mas observando uma possível divergência. Eu até comentei. Possivelmente uma entrada que eu não faria, que é esse cara aqui. Peraí. Esse cara aqui, que eu não faria. Esperaria esse cara aqui, aonde que a minha expectativa é que ele ficasse realmente o quê? Apresentando o quê? Divergência. Mas eu pergunto agora, até para você, porque, né, para ver se você entendeu. Você acha que, essa queda ela vai muito longe? Para você, olhando agora, do jeito que tá, que eu também não lembro esse dia também não, tá? Eu também não sei dizer. Enquanto a gente acelera aqui para olhar. Seria uma queda muito grande? Eu particularmente acho que não. Por quê? Porque eu gostaria que ele fizesse a divergência, inclusive de Shark. E nesse momento, eu só tenho isso aqui, ó, essa linha desse jeito que tá aqui. Então, me pagando aqui tá ótimo. Mas eu gostaria que ele descesse, rompesse topo, envergasse isso aqui, para depois o FLM subir e rasgar ele para baixo. Aonde vai ter o quê? Uma divergência aqui de quê? De Shark. Tá? Não sei se ficou claro para você o que eu estou tentando imaginar, tentando prever. Mas vamos soltar. Stop gain disparado. O porquê da segunda entrada ficou claro para vocês, né? Ficou tranquilo, né? Teoricamente seria a entrada melhor. Falou, Wellington, abração. Eu gostaria que ele fosse lá em cima. Rompesse topo, andasse, puxasse o Shark para cima. É uma divergência que anda bem, né, Cleane? É uma boa divergência. Que é o caso desse cara aqui, ó. Ele veio aqui na linha branquinha, fez esse fundo aqui. Depois ele voltou aqui de novo. Aí ele marcou esse outro fundo aqui. Pode reparar que aqui, ó, ele foi no meio, voltou, foi no meio, voltou. Mas ele não descarregou lá para cima. Então aqui a gente tem uma barra menor do que a anterior e uma D0 superior. Então esse cara aqui, a expectativa é que ele vai andar um pouco mais. A tendência é que ele rompa topo realmente, tá? Os topos que ele marcou anteriormente. Vai romper esse topo aqui, vai tentar fazer o rompimento desse topo aqui. Então nesse caso aqui a gente tinha a análise da agressão aqui, mas a expectativa é que ele teoricamente poderia ir para romper topo, tá? Então isso é muito bom. Agora estão aqui.
E até para tentar entender um pouco, assim, o que eu estou explicando para vocês de leitura, do que como enxergo, tá claro, tá ajudando? Se vocês puderem dar um feedback aí de como que vocês estão tentando fazer, entendeu? Podem falar. Até porque eu preciso também entender um pouquinho para ver se tem algo que eu possa melhorar, né? Para querer ajudar o pessoal. Seria bom estar visualizando também as maps, né? Depois, não sei se tu consegue botar os dois gráficos na mesma tela de transmissão. Tem como colocar dos gráficos? Duas Tá telas? falando pra você colocar a map aí dentro. Não seria de colocar a map. O efeito a gente faz no Profit. Ele bota dois gráficos na mesma tela ali, espreme um pouquinho para ficar a transmissão com os dois gráficos, uma tela outra na outra. Dividir a Meio tela. apertado, né? Dividir a tela. Dividir a Apertado, tela né? vai ficar. Porque se botar a map aí dentro, vai ficar realmente muito congestionado. Fica poluído pra caramba. Vai dar uma venda aqui de cara com stop. Aí é maldade, né? Com o ser humano, né? Esse caso aí tem que vir na boletada pra levar isso aí, né? Senão não leva Olha lá. não, né? Olha lá, é. O que você Difícil faria, aqui, né? viu? Mais fácil que ele. Ver se ele rompe o topo aí de novo e volta em divergência. Melhor, não é? Sim. E Porque possivelmente ele vai fazer isso. pivoteou já. Possivelmente ele vai fazer isso. Mas agora a DO testou bastante, né, lá. Esse é o Será que problema, vai né? dar outra chance? O DO quando inclina, já É, abriu um stop ali. abriu um stop. Vamos ter que fazer uma força muito grande. Tem. Ordem executada. Olha lá como que ele já defende. Já quer voltar na cara já. Aí nem pra baixo ele fez nada. Não, tá com bem comprador mesmo. Tem que progredir o FPLM aí, né? Caso, agora sim. Disparado. Mas foi o quê? Realmente. Deram uma boletada. Deixa eu dar um pause aqui rapidinho. Vocês podem reparar. O primeiro, novamente, agressão. O segundo, já apontado para baixo. Linha de fluxo. Linha, círculo vendedor. Beleza? Mas como eu falo, tava bem estressada a coisa. Tá? Mas o cenário praticamente foi o mesmo do anterior. Tá? Eu acho que não vai dar saída, não. Char comprador. É. Que o The Wall aí ficou amarelo, né? Então quando ela amarelou, teve uma chance de vir buscar ela ainda. Isso. Aí coisa interessante, como eu falei. Qualquer operação que tu faça, teu olho também tem que estar aqui. As barras tá pra barra do ciclo também. Qualquer boxe contra a barra, você já fica, lascou. Entendeu? Vai dar BO. Então, é como eu falo. Esperar o mapeamento, verificar a região, esperar uma defesa. A gente tem noção que possivelmente eu vou buscar aqui para trás, aqui nessa região, possivelmente tem alguma absorção lá atrás que segurou. Então, nas regiões de absorção, a gente vai ter uma possível defesa. Tá? E como eu falo, não é para deixar, no caso aqui, venda pregoada aqui, não, porque ele pode realmente tomar. E Nasdaq, cara, eu tô falando porque eu já fiz isso. Então, não acho bom. Eu tô falando para vocês o que eu já fiz que deu errado comigo. Agora, se vocês falam, não, descobri uma forma de evitar, porque eu vejo isso, então fala pra gente, porque eu não consegui. Então, eu não faço porque realmente, como eu falo, eu prefiro trabalhar a favor das ferramentas. Eu tenho a região de possivelmente eu vou fazer isso, eu só espero que as ferramentas me confirmem, a confirmação das ferramentas, tá? Seria isso. Beleza. Vamos lá, deixa eu rolar. Daqui a pouquinho eu vou ter que parar, tá, gente? Então, importante se vocês quiserem fazer algumas considerações aí de algo, de alguma coisa que ajude vocês, fala aí pra gente poder depois dar uma alinhada.
Ontem eu até abri um replay com o pessoal também, mas é porque eu tava mais batendo papo, nem abri. O pessoal tava lá batendo papo, daí a gente começou a conversar, entendeu? Então, porque aquele dia você falou que ia fazer no domingo, né? Aí eu vi ontem, até estranhei, falei, uai. Hoje é porque eu tive que dar uma saída, demorei um pouco pra voltar pra casa, mas eu tava realmente atrasado. Mas eu lembrei. Obrigadão por ter me lembrado, tá? Porque ia demorar um É porque eu pouquinho vi o mais. pessoal entrando na sala lá, eu falei, ixi, Uhum. eu acho que o Felipe deve tá com algum compromisso e como você tinha comentado semana passada, e às vezes não ficou sabendo o que você fez ontem e tá entrando lá na sala, né? Mas o ontem foi o plus, cara. O que tava marcado era pra hoje mesmo, entendeu? Ontem porque o pessoal tava batendo papo, né? Eu tava mais tranquilo. Eu falei, tá bom. Tanto que eu não falei nada no Telegram pra ninguém, pro pessoal. Entendeu? E na verdade o Leme, Cleano, foi no dia que eu tava fazendo o Podline. E daí eles perguntaram, né? Qual que era a ferramenta que eu mais gostava. A Map, realmente, a Map é Map. Mas depois da Map é o Leme. E como o pessoal quase não usa, ou quase não usava, aí eles ficaram surpresos, né? E daí começaram a questionar, né? Sobre o Leme, entendeu? Daí aí o Fernão começou a brincar comigo e falou assim: não, eu libero o Leme no MA, mas se você der uma monitoria, entendeu? Eu falei, não, cara, tranquilo. Importante assim, se ajuda as pessoas, cara. Como eu também fui muito ajudado, é o mínimo que eu posso fazer. Agradecimento a vocês, né? E agradecimento às pessoas também, os colegas também, porque aqui, pelo menos assim, se a gente consegue passar um pouco do que a gente sabe pro pessoal e ajuda, cara, pra mim fica ótimo, entendeu? Fico feliz. E essa jogada da Fmaps com as maps é muito interessante, né? Que aí as maps ficam macro e as Fmaps ficam micro, né? Eu uso muito Fmap porque, como eu falo, eu sou scalper. Se eu fosse uma pessoa que eu buscasse operações um pouco mais longas, ou definisse map entre map, que é uma coisa excelente também, eu usava map. Mas como eu sou scalper, eu entro rápido e saio rápido, e eu não quero clicar muito, eu preferia alavancar a mão e buscar Fmap, que é a frequência dos HFTs, né? Entendeu? Seria isso. A única coisa que eu perguntei pro Fernão também sobre isso é porque lá quando ele fez aquele vídeo, ele usava o VX dele era diferente, né? Ele coloria outras cores nas barras, né? Ele tinha uma cor laranja, uma cor diferente, né? E o VX de hoje ele não colore desse jeito, né? Só tem as barras. Apesar que o VX de lá era para a própria Fmaps, não era isso? Sim, acho que é isso mesmo. Acho que casava com as Fmaps, né? Era diferente. É porque eu tô na dúvida, porque tem acesso ao material antigo, tá? Lá do coisa, eles liberaram pra mim. E tinha o tal do DX, o DX também eu não cheguei nem a usar, não. Apesar que eu entrei o ano passado. Eu cheguei a usar o DX, mas eu não... Assim, eu preferia o VX, entendeu? Do que o DX. São coisas totalmente diferentes, mas assim, eu não sei se é porque você começa a usar uma ferramenta e você começa a entender o que ela começa a falar para você, então fica mais fácil a leitura. E como eu falo assim, eu tenho que pelo menos priorizar a tomada de decisão rápido. Então, quando bate o olho na ferramenta, eu tenho que entender o que ela está me dizendo. Se realmente confirma ou não confirma as entradas, entendeu? Se confirma, eu faço. Se não confirma, eu não faço, entendeu? É isso. O stoping que ele fez, aí se tivesse feito mais um pra cima, provavelmente ele tinha dado um leme, não tinha? Mais uma barrinha lá na linha branca. Esse cara aqui, né? Aqui, cara, é porque assim, eu não gosto quando ele faz essa dobrada aqui. Se ele faz essa dobrada, pra mim, ele tem que fazer pelo menos mais 2. Aí ele faz o leme pra mim. Então aqui seria 2 boxes pra mim, tá? Você tá falando quando ele fica flat, Fica fazer mais uns 2 pra flat. cima ainda. Fica flat, isso fica flat, tá?
Fica flat. Igual ali, ó. Vai fechar aqui, ó, pra baixo. Mas você pode ver aqui, ó, que tá aqui. Mas aí tá longe o Shark, né? Não, mas eu quero dizer assim, ó. Acho que é. Alô? Oi? E aí, velhão, beleza? E aí, beleza? De boa? Tudo tranquilo, tudo em paz. Tudo jóia. Guilherme tá lá na quadra jogando bola pra variar. É isso aí, pô. Aproveitar porque, pelo menos aqui em São Paulo, tá frio. Dá pra jogar bola, não. Ó, Não, rapaz, o Tadeu botou logo cedo, é que eu nem me toquei que você não tá aqui no grupo. Ele botou logo cedo que como é que Thiago não ia, que amanhã ele vai viajar. E aí ninguém aí se manifestou, falei com o Adriano aí, outro assunto. Aí eu vi, a Adriano tava mal lá. Eu falei assim, rapaz, essa galera. Estava meio. Rapaz, né? Tomou um banho. Não, rapaz, tô cansado, não sei o que, arriado aqui. Ele tá com o carro lá que deu problema. Eu falei, rapaz, pô, vai trazer o carro de meu pai, que eu ia dar um jeito de levar ele, enfim. Mas aí, rapaz, não vai dar, não. Aí acho que a galera, enfim, correu do pau. Na verdade, rapaz, aí Thiago, falei assim, pô, velho, então vamos organizar aqui nós. Isso eu tinha falado antes, né? Não sabia nem que Tadeu ia refusar. Mas quem vai sempre é Thiago e Flávio. Aí Thiago, não, rapaz, deixa procurador, como é, Tadeu falar com ele, que aí, enfim, acho que ele ficou meio acanhado de falar com o cara. Mas pô, eu conversei com ele e disse, rapaz, pô, não me liga aí, mande uma mensagem que dá para ir. Eu falei, então, vamos ver aí se numa outra oportunidade, se a galera não quiser ficar aí me se amarrando, eu vou entrar em contato. Se o cara se ofereceu, meu irmão, entendeu? Eu nem pedi nada. Ele que falou assim, rapaz, se você quiser ir aí, não sei o que, no Vitória. Ah, é mesmo? Você vai, Al- entra lá, Alberto. é na cabine aí. Você paga o Alberto. carro é dentro, rapaz, não sei o que. Tira o volume dele aí. Ah, beleza. Acho que ele tá falando com outra pessoa. Né? Eu também tô achando. Eu tava tentando falar. Mas então, você viu aqui que eu marquei aqui o flat desse Sim, aqui? sim. Então, ele fez. É porque assim, pra mim o que você estava falando é em cima do pivô. Então pra mim seriam dois, tá? Uhum. Aqui. 2 boxes. Aí ele vai fazer, o próximo conta vai ser o leme, tá? Aí não sei se te ajudou. Tem que fazer 2. Aí nesse Pra caso mim você são não entra 2. também porque é a distância que ainda tá lá ainda, né? Vai deitar na 7, mas o Shark ainda vai estar longe, né? Mas como eu falei das exceções pro pessoal. Uhum. Por exemplo, qualquer leme que tenha agressão, que eu sei que o box vai fechar com agressão, já vem com agressão, eu evito. Que é o primeiro sintoma que eu falo assim, não faça porque possivelmente vai dar errado. Segundo sintoma, lembra quando eu comentei que, um exemplo, é como se isso aqui fosse leme, tá, gente? Mas não é, tá? Então, exemplo, se eu pego esse cara aqui e a ponta aqui, se a ponta do Shark estiver muito longe, o F-leme a ponta estiver longe da ponta do Shark, tiver um buraco grande, possivelmente é um pivô, tá? O que eu olho sempre no mercado é isso, é o pivô. Então, vai dar leme com agressão, eu evito de fazer. Vai dar leme onde que a ponta do FPLM está longe da ponta do Shark, ela vai fazer. Mas principalmente, um exemplo, vocês estão vendo que aqui, se esse box fecha para baixo, vai dar um leme, confere. Sim. Só que quando esse leme fechar, como que a ponta do FPLM vai fechar? Deitar na 7. Vai fechar flat. É. E esse flat, a tendência é que ele faça um pivô. A tendência, tá? Então vamos deixar até rolar pra gente ver. Então, esse cara também não faria, porque ele vai fechar flat. Agora, tem alguns flats que pagam, que os caras vêm dão aquela bicuda com gosto? Tem, entendeu? E acontece, mas assim, como eu falo, como eu filtro bastante, então eu evito fazer, tá? Vocês entenderam o que seriam as 3 exceções, né? Sim. Beleza.
Ó lá, ele fechou flat e ó, tá uma briga ali lascada pra tentar defender. Vai defender? O certo era ele dar mais uma subida aí. Quando ele voltasse, já voltasse invertendo o Shark, né? Isso. Então aqui, se Provavelmente ele ele vai fechasse fazer o um pivô. pivô, deveria a tendência a fazer para cima mais um. Mas ó, a ponta do Shark tá azul. Ó, tá vermelha. Então ele vai possivelmente defender, tá? Então por isso que eu falo, eu tô comprando uma região de topo, não é meio de caminho, aonde que só tenho defesa para baixo. Então a tendência é que ele faça o quê? Que ele desça. Os caras vão ter que fazer uma força muito grande. A tendência é stop. Então nesse caso também, como eu falo, não é porque falhou a venda que você tem que entrar numa compra, tá? Do pivô. Como eu falo, pivô é uma coisa que realmente assim, é um pouco mais difícil. O que dá mais certo é no mapeamento. Tem que mapear. Agora, qual que seria o ponto ideal de defesa aqui, tá? Aqui embaixo. Porque pode reparar que o mercado ele tá numa tendência realmente para cima. Defendeu, 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 defendeu. Então, se eu faço uma compra dessa, eu não posso que ele faça perder o quê? No mínimo a verde aqui. Ah lá, tá indo. Mas como eu falo, é um trade difícil. É um trade muito arriscado para fazer. Arriscado para fazer, tá? Stop gain disparado. Deu para vocês terem uma noção. O bom é quando melhor, ele né? chega lá estressado no 12, né? Com o Shark Isso. também lá pra cima da 7, né? Ali acho que ela é mais fácil de pagar. É. Mas do jeito Pivô que tá aí já fica complicado. Pivô que eu costumo fazer é pivô com agressão, tanto na compra quanto na venda. Entendeu? Que existe a possibilidade dele Aceso, fazer. né? Realmente, aceso. Nesse caso não tava, por isso que eu tomei esse calor. Entendeu? E tentaram fazer uma defesa, tá? Que é como diz o Fernão lá no vídeo, né? Quando faz o box amarelo aí do Leme, é 50% de chance para cada lado, né? Ele Felipe falava, né? Isso. Aí você tem que estar com as ferramentas mais ao seu favor do que contra, né? E mesmo assim, não é 50% de chance. Por isso que para mim, quando eu olho realmente, o mapa é o fundamental ainda. E quando eu venho para essa tela, é a tela que eu clico. Mas eu preciso que ele me dê a condição no mapa para eu conseguir replicar isso no micro, realmente. E o Leme é a última coisa que eu vou fazer para entrar. Então, nas maps, geralmente, quando você faz as operações, está tudo na S2 para cima. Então, assim, S2 e 2, nessas regiões. Eu sou muito sincero, S2 e 2, cara, eu ainda torço o nariz, entendeu? Porque então, seria S3 e S4. S3, S4, S5, I3, I4, I5, que é as regiões que eu realmente fico observando, entendeu? Tá? Seria mais ou menos isso. Então, o tal do preço justo ali também nem pensar e S2 e 2 também não. Mas eu acho que, por exemplo, você já está fazendo como eu tinha te comentado mais ou menos, não tá? Melhorou bastante? Melhorou, só Deus já tá fazendo só os extremos, já parou muito stop no meio do caminho. Isso. Por isso que eu falo assim, eu particularmente eu vou sempre priorizar extremo, alinhado com as ferramentas. Olha lá, nesse caso aí, ó, quando ele fechou, aí daria um leme, né? Já deu o leme já. O box amarelo é o leme, já tá trabalhando já. Mas eu ainda ficaria meio receoso, porque o Shark tá lá na 7. O que tá a favor ali é que em nenhum momento o Shark ele quis mudar de cor. Olha lá. Em nenhum momento o Shark quis mudar de cor. Nesse caso aí eu esperaria fazer o topo de novo e ver se eu voltava em divergência. Aí sim eu ficaria mais tranquilo para fazer. Mas é melhor ele nesse biquinho aí do que quando ele vem em flat, né? O flat é perigoso, entendeu? Só que ele veio aqui acendendo aqui, ó, também. A chance aqui acendeu. Eu fiquei com medo desse cara ter acendido aqui era alta, tá? Era alta. Como eu falei, tem agressão, você já fica, que coisa. Então, Paulo, como o Leme era uma ferramenta que, né, pouquíssimas pessoas utilizavam,
e como tem bastante ferramenta, eu acho que eles enxugaram e deixaram o kit completo, assim, o kit que a gente usa. MAP, absorção, FPLM, VX, então essas coisas que a gente mais utiliza no conjunto todo. E isso já é mais do que suficiente, tá? E o restante eles colocaram lá numa área que, assim, com ferramentas que não tem aplicação prática nesse momento. Então o Leme não está no educacional, mas eu acho que se eles confirmarem realmente o uso do Leme para o mercado americano, aí eu acho que eles vão querer, como é que eu te falo, querer regravar a aula, né? Até porque, assim, como eu falo, assim, eu estou passando uma visão minha de assinante, mas como eu falo, já comentei pro Fernão, quem sou eu na fila do pão para falar alguma coisa, entendeu? E até é bom que depois eles, eu não sei se algum deles já assistiu alguma coisa que a gente estudou junto aqui de alotropia, não é muito comum, tá? Mas se eles fizerem isso, até para verificar, para ajudar, porque eu também quero ser ajudado para me facilitar na minha leitura no dia a dia. Se por acaso eu entendo um pouco, mas se eles conseguirem me orientar e me ajudar, e eu realmente identificar que isso realmente me ajuda, com certeza eu vou querer que eles tenham um material novo lá para fazer, entendeu? Para conseguir ajudar a gente na leitura, realmente. Daí eu não sei te dizer, teria que perguntar pro Fernão, o pessoal pergunta lá pra ele realmente, tá? Beleza, moçada. Vou dar uma paradinha, vou ter que dar uma saída ainda. Fechou, filho. Obrigado aí por tudo. Que isso, não precisa agradecer não, cara. Entendi, Carlos. Mas é isso, assim, pessoal que quer. Ainda tem mais uns 10 minutinhos, se quiser perguntar alguma coisa em relação à leitura, à ferramenta, entendeu? Seria isso. Pode perguntar. O pessoal pode ficar à vontade aí. Beleza. Alguém chegou a gravar? Eu sempre lembro que tem uns salvadores aí que às vezes gravam o pessoal. Que eu não gravei realmente. Tamo junto, cara. Valeu, mano. Depois eu vou dar uma conferida se o meu ficar bom aqui, Felipe. Eu disponibilizo lá, pessoal. Ah, valeu, cara. Obrigadão. Fechou então, moçada. Obrigadão aí. Não, sempre que eu tiver oportunidade, a gente sempre tenta dar junto aí. Apesar que, né, pra mim o Delgado é nosso futuro monitor. Não tá aí. Tá escondido, Delgado. Delgado é o cara. Entendeu? A gente estuda com ele. Pra gente poder, né, um ajudar o outro, facilitar o dia a dia nosso, né? Beleza, Marlene. Obrigado você. Obrigado, pessoal, por ter acompanhado aí, prestigiado, tá bom? Abração pra todo mundo.